Bom, Deus nos dando bondosamente mais um momento, tempo do aprendizado da palavra dele. Aprendizado da palavra dele. A Bíblia é chamada de Escrituras. Outro texto você vai encontrar sagradas letras. No outro texto, lei da boca do Senhor. O Salmo 119, 72 diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. E nós nos entregamos e nos damos ao trabalho, não é? Da leitura da palavra. Estamos falando sobre trabalho, pregando sobre trabalho. Eu vi um vídeo de uma menção de uma senhora. Ela está agora com 78 anos. E Deus providencialmente deu-lhe a cura contra um câncer. E ela então, tão devotosa, de uma maneira impressionante, ela se entregou com 78 anos, pegou papel e caneta para fazer algo que é impressionante. Só o fato de você abrir a Bíblia para lê-la toda já é uma missão, não é? Você, indo de Gênesis até o Apocalipse na leitura, já é uma tarefa e tanto. Mas essa senhora desenvolveu uma habilidade, creio, dada por Deus. Ela escreveu à mão, com a caneta e papel, toda a Bíblia, gastando para isso 3 preciosos anos para escrever 5.020 páginas. Na idade dela, você pode imaginar. Se ela começou aos 75, terminaram aos 78. É um marco que ela deixa agora, um legado. Você já imaginou? Se eu tivesse acesso a esse material. Eu vi, é um material bem volumoso, encadernado, 5.020 páginas. Eu já tinha ouvido de pessoas de grupos de determinada igreja se reunirem e dizerem assim: você escreve Gênesis, você escreve Êxodo, sabe? Trabalho em equipe, mas uma única pessoa entregar a tal tarefa é um milagre, uma bênção também. Que privilégio ela teve em resposta àquilo que Deus realizou na vida dela, curando-a de um câncer. 78 anos. O nome dela é Alcina, irmã Alcina. E é dito aqui que essa é a segunda Bíblia que ela escreveu. Nos impressionou um pouquinho mais, não é? Segunda Bíblia. Que benção. Falando assim, quem sabe alguém aqui vai entregar-se a tal tarefa. Eu sou daquela época, já a geração nova agora nem entende mais isso, de alguém entrar no curso de taquigrafia, melhorar a escrita. Eu vi pessoas fazendo esse curso, eu nunca fiz. Eu fui da tatilografia, a taquigrafia não. Mas eu estou escrevendo agora, tentando melhorar a minha letra. Estou preparado aqui para o nosso trabalho hoje à noite. Já tenho minha água aqui. E para depois da mensagem terminando, o que eu faço sempre em comunicações da palavra, me recuperar as energias. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós estamos na temática trabalho, bênção e propósito. Eu estou trabalhando com 3 considerações, na qual iremos desenvolver todo o assunto necessário e importante sobre trabalho. Nós começamos no domingo passado e vamos seguir. Domingo que vem eu vou estar pregando sobre missões, mas aí domingo que vem eu estou lá em
Em Atos capítulo 13. Gênesis 2,15. E nós lemos: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui nós temos a origem divina para o trabalho. Isso antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Vamos orar nesse momento. Ó Deus Altíssimo, Senhor, Redentor de todo poder e glória, te bendizemos, te louvamos, nesse tempo da misericórdia e da graça do Senhor sobre nossas vidas hoje à noite, Senhor. Orando pela reunião agora, o ensino da palavra, ó Deus, nos dá corações abertos, aliás, nos dá ouvido atentos e abra o nosso coração. Então o Senhor é que abre o nosso coração, para que então a palavra venha a ser ali acolhida como palavra do Senhor. E os irmãos tenham a percepção do Senhor falando com eles. Tanto quanto o Senhor fala comigo também, ó Deus. Oramos também, Senhor Altíssimo, por alguns nomes que temos apresentado no trono da graça do Senhor. Missionária Angélica, ó Deus, nos sentimos privilegiados participando com ela nesse momento de clamarmos em favor da sua saúde física, emocional e espiritual. É o Deus que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Não é em vão nos apresentarmos orando por ela perante o Senhor. Também a irmã Inês, lá em Ribeirão Preto, a Deus continue falando ao seu coração, dando respostas na providência do Senhor e mostrando-lhe toda a autoridade que o Senhor tem sobre tudo. O Senhor reina e governa com poderes absolutos. Oramos também pela cirurgia que ela está aguardando. A Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, Deus, há uma obra que estamos rogando da providência do Senhor para que estes venham ao conhecimento que há um Salvador, Ele é vivo, não uma idolatria para serem aprisionados e precisam, como os Tessalonicenses, se converterem dos ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Luiz Antônio, Deus, temos orado por ele, e mediante a graça e misericórdia do Senhor, ele tem recebido a condição de estar se recuperando em casa, embora há momentos em que ele tenha que ir até o hospital para procedimentos. Continuamos orando pela salvação dessa família. Tu és o Deus do impossível, do difícil, mas daquilo que é realizado, porque nada para o Senhor é impossível. Oramos também pela Valéria Batista, pelo Elias, pelos meus sobrinhos Júlio César, João Henrique e também a Jaqueline. E orando também, ó Deus, temos nos alegrado com a irmã Rosângela, contando situações de melhoras nos seus entes queridos, nos seus familiares, Deus. Não é em vão comunicarmos com o Senhor. O Senhor tem manifestado o seu socorro bem presente na angústia. Nós oramos dando graças por tudo no nome de Jesus. Amém. Imagine você que quando os nossos anos de vida vão avançando e vamos ficando com um certo número na idade, ainda assim podemos
desenvolver trabalhos mediante a condição que temos para a glória e honra no nome do Senhor. Trabalho, bênção e propósito. Deus é o autor do trabalho. Deus não apenas criou Adão e Eva, os levou, ou os colocou num belo, maravilhoso jardim. Mas a Bíblia é clara em dizer: Deus criou o homem livre e ao mesmo tempo responsável. Livre para administrar, responsável para prestar contas perante o Senhor. Então a origem do trabalho é divina, ela vem de Deus, ela é antes da queda, tá? E Deus é quem instituiu o trabalho. E é interessante que Deus instituiu o trabalho no capítulo 2 de Gênesis, porque o capítulo 1, quando nós lemos sobre a criação, aí nós temos Deus então em ação, uma importante obra, que ao examiná-la, ele deu nota máxima, e viu Deus que era bom tudo quanto ele fez, inclusive a criação também do homem. E Deus instituiu o trabalho. Nós vimos a semana passada 2 pontos, e o segundo ponto ainda tem algumas considerações para fazer nesse segundo ponto. Mas o primeiro ponto que nós vimos, Deus instituiu o trabalho como uma parceria divina. Nós entendemos isso. Deus, ele é o dono, o possuidor de tudo quanto há. E o homem, nesse fato, é o mordomo, é o administrador, aquele que recebeu do Senhor a condição para cultivar, para lavrar e guardar, do versículo 15 do capítulo 2. Então o homem tem essa missão. Adão recebeu essa missão: lavrar e guardar, cultivar. Há uma parceria. Deus é o dono, o possuidor, e nós somos mordomos, administradores. Tudo quanto nós cuidamos, que vem para o nosso nome no plano terreno, pertence a Deus. Pertence a Deus. E também como, em segundo lugar, como serviço ao próximo. E aí nós trabalhamos algumas considerações nesse fato, que o conceito de guardar implica em responsabilidade, sendo um trabalho, uma forma de servir a sociedade e também de amar o próximo. Aí você vai usar os seus dons e os seus talentos para isso. Nós temos alguns textos, já falei de Efésios 4, 28, onde Paulo fala: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então, o trabalho como meio de generosidade e também de ajuda mútua envolve a nós. E vimos também que o trabalho ao próximo é um serviço, na verdade, a Cristo, de Colossenses 3, 22, aliás, 23 e 24, que nos ensina que tudo quanto fizer, devemos fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que nós vamos receber de quem? Do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o serviço. Então, aquilo que nós formos fazer, seja lá qual for o trabalho, devemos procurar fazer com excelência, dando o nosso melhor. Faça o melhor na condição que você tem. Aquele filósofo diz isso aí: quando não tem condição de fazer melhor ainda. Então, empregar, ser caprichoso, fazer o seu melhor, porque todo trabalho honesto é um trabalho digno e vai ser abençoado por Deus. Dá um trabalho para o Senhor. Como dizia o missionário Guilherme Carey, meu negócio é pregar o Evangelho e o meu trabalho é sustentar esse negócio, porque enquanto pregava o Evangelho ele tinha uma ocupação no que nós chamamos trabalho secular. E é interessante que
além da gente ver o trabalho como um aspecto de generosidade, você ser generoso, envolver em ajuda mútua, e de você também trabalhar como para o Senhor, não para os homens, interessante que o trabalho também é uma demonstração de amor ao próximo. Você percebe como que vai nos envolvendo naquilo que nós trabalhamos com o próximo? Você trabalha, na verdade, para o próximo. Eu mostrei a semana passada o exemplo do mercado. E aqui eu tenho outro exemplo aqui, ó, quantas pessoas trabalhando para o próximo. Olha que interessante. Essa aqui é um ambiente, não sei de onde, né? Eu peguei uma foto aleatória, mas de muitas pessoas trabalhando num frigorífico, cuidando ali, trabalhando com, talvez cortando, preparando carnes que vão ser empacotadas e vão chegar finalmente na mesa de alguém em algum lugar, ou no Brasil ou fora do Brasil, preparando algo que é para alguém, que envolve o próximo. Gálatas 5,13, esse versículo você conhece ele muito bem. Esse versículo é um versículo que a gente gosta dele, porque vós, irmãos, fostes chamados, Gálatas 5,13, a liberdade. Que bênção, não é? Fomos chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então é servir, então envolve muito outro. Quer ver só um exemplo aqui? No seu trabalho, vamos dar um exemplo aqui de alguém que vai vou pegar um trabalho, digamos aqui, semelhante ao trabalho de um médico, por exemplo. Vamos pegar o trabalho de um médico. Então chega lá no consultório uma paciente. Aí o médico, então, bom dia, boa tarde, enfim, tudo bem? Tudo bem? O paciente vai dizer assim, doutor, não está tão bem assim, né? Porque se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Ou, de repente, pode ser um momento de exame de rotina, não é? Mas aí, então, o médico vai atender aquela paciente. E ele deve considerar, então, o trabalho dele algo em favor do próximo. Entendeu? Eu admiro, eu fui lá ser atendido pelo médico, estou lá sendo atendido, eu até estranhei ele, meio cauteloso, criterioso. Aí eu já estava levantando para ir embora, falei, pera aí, que eu tenho algo para falar para você ainda. E veio me advertir, me admoestar. Olha, cuidado com o seu rim, porque esses remédios assim, cuidado e tal. Ainda gastou um tempo a mais. Eu falei, está mudando o sistema, não é? Mas todo trabalho é para o próximo. O camarada vai para a faculdade, no caso, por exemplo, do médico, ou quem faz odontologia, quem faz biomedicina, ou um trabalho técnico, seja lá qual for a ocupação. Você vai entrar no mercado de trabalho, você vai trabalhar em benefício de outros, em favor, em prol de outros, vai envolver outros. O balconista numa farmácia, cada pessoa que ele atende ao longo de um período todo de trabalho, o próximo. A irmã que trabalha no hospital, lá envolve o próximo, cuidando do ambiente do hospital. Deve fazê-lo com a consideração bíblica. Nós temos a consideração bíblica aqui, de Efésios 4:28, de Colossenses, de Gálatas, que então a dedicação uns aos outros. E o trabalho da dona de casa, não é? Em prol da família, não é assim? Cuidando da casa. Hoje é o marido e a mulher se interagindo, não é? No dia a dia do lar.
um varre a calçada, o outro limpa a outra parte, e o irmão ali não tem calçada na casa dele, porque ele mora num lugar que alguém já cuida da enorme calçada, que é uma calçada da entrada do condomínio, não é assim? Mas aí tem, ou um lava a louça, o outro enxuga, Eu tenho a irmã Inês aqui em Ribeirão Preto, só tem uma pessoa que ela deixa lavar a louça na casa dela. Eu caí na besteira de querer auxiliá-la um dia, né, irmã Inês? Só o esposo dela. Eu já sei disso agora, então eu não vou me atrever. Estava lá visitando e quis fazer um voluntariado. Mas há trabalho, nós quase que respiramos trabalho, né? Nós respiramos. Se eu dei o exemplo de você sofrendo um acidente, e aí o telefone toca, eu vi como é que funciona agora, achei interessante. O telefone da emergência toca e o pessoal está lá sem fazer nada, de plantão, só na expectativa. Tocou o telefone, o indivíduo atende e bate, puxa a campainha que dá um sinal que vai para uma sala onde 3, 4, 5 estão lá só aguardando. É só emergência. Eles já rapidamente entram no veículo, quem está dirigindo, toda a equipe, para atender o próximo. Aquele momento tão crucial e tão importante no trabalho. E tem mais um outro texto, esse fato do trabalho. Deus instituiu o trabalho como serviço ao próximo. Interessante isso, como serviço ao próximo. Não apenas como parceria, mas como serviço ao próximo. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Dons, talentos, não é para você considerá-los em seu benefício. Deus me deu tal dom, tal talento. Como é que funciona isso na prática, no dia a dia da sua vida? 1 Pedro 4,10. O uso de habilidades profissionais deve ser para o bem comum. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Há uma graça de Deus sobre nós para o trabalho. Amém. Há uma graça. E cada um tendo a sua habilidade, o seu dom, o seu talento, sendo usado, administrado aos outros. A esposa que cozinha tão bem, como alegra a família, não é? Aqui em casa, minha esposa... Você sabia que a minha esposa faz pão? Se deixar, sai até melhor do que o meu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Foi ela que me ensinou. Isso. Ela que me ensinou. Ela nem sabia tão bem que era o meu sonho. Um dia aprender a fazer pão. Aos outros. Já viu aquela pessoa que pega um violão e canta, não vou falar divinamente, mas canta tão bem, se daria horas para ouvir. Eu gosto de ouvir no grupo Logos, o Paulo César, nem sei se ele toca violão, mas como é gostoso ouvir o Paulo César cantando, além da voz, com o coração, com um conhecimento de causa por Cristo, para os outros. Não é assim? Usando, administrando. Nós tivemos uma ocasião que ele veio a Barretos, e as pessoas muitas vezes quando o ônibus chega, ficam procurando, cadê o cantor Paulo César? E às vezes a pessoa não conhece ele, assim, na época, hoje nem tanto. Aí perguntar, cadê ele? Ele brincava, estava lá no volante do ônibus, falou assim, deve estar lá atrás. Brincava com isso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Na época eu tinha um pássaro que não podia ouvir as músicas do grupo logo, que ele acompanhava cantando também. Eu falei isso para ele na época. Então, dons,
talentos. Na empresa que eu trabalho tem um rapaz que logo vai vir aqui em casa fazer umas gravações para mim. Que voz que aquele indivíduo tem? Ele começa a falar, você quer ficar ouvindo ele. Um privilégio, capaz de talento que Deus deu para ele. Eu até brinco, falo, rapaz, essa voz que você tem, fazendo uma escola, um treinamento, ia trabalhar nessas dubladoras. Tem voz de dublador, é verdade, tem voz de dublador. Muito melhor que a minha dele. Tá? Tem voz de dublador. É o Márcio, tá? Chama Márcio. Daqui uns dias você vai ouvir a voz dele, numa das vinhetas que nós vamos fazer de comunicações da palavra. O dia que eu colocar, você vai, é verdade, vai lá. O pastor Jorge também, né? Que, não só o pastor Jorge é altão, né? Tem vozeirão e gostou de se ouvir ele falando, pregando, me ajuda bem. Dom para ser administrado para os outros. Lendo a Bíblia, gravando texto. Você lembra do Cid? Gravou tantos textos da Bíblia, não é? Além de apresentar o jornalismo que ele apresentava. Leu muito da Bíblia. É impossível alguém gravar por diversas vezes texto da Bíblia e não receber o confronto da palavra na sua vida. E agora nós vamos tocar um pouquinho num assunto importante, ainda dentro do trabalho instituído por Deus como serviço ao próximo. O trabalho como exemplo de liderança servidora. Olha aí, vamos lá então para Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28. Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao versículo 28. O trabalho como exemplo de liderança servidora. Assim que você for encontrando, você diga amém. Amém. Não, é só quando encontrar, viu? Esse pessoal. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao versículo 28. Sorrir faz bem, não é? De vez em quando rir faz bem. Eu acho que é interessante as pessoas, quando a risada é tão gostosa que elas sacodem o ombro. A Barrosão já fez isso hoje de manhã, foi até engraçado. Faz até um exercício para o corpo, né? Muito bom. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao versículo 28. E Jesus colocando óleo, porque o pessoal estava acostumado aqui com a liderança do povo gentio, né, e tal, e Jesus vai dar um direcionamento para eles muito importante a respeito de liderança como liderança servidora. O versículo 25 vai mostrar que os príncipes dos gentios, por eles, esses são dominados, e que os grandes exercem a sua autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Vós quem? Os discípulos de Cristo. Vós, igreja de Cristo. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente. Você entende essa palavra, não é? Servente. Servente é o servo do pedreiro, não é isso? Aquele que serve, aquele que presta serviço ao pedreiro. O pedreiro diz, faça tal massa, ele vai lá e faz. Traga massa, ele traz. Joga isso, ele joga. É o servente. O sonho do servente é ser pedreiro. E alguns se tornam, aprende ali na prática. Eu era garoto em casa, e tinha uma casa sendo construída, e a parte mais espetacular para mim como garoto foi quando chegou na parte de colocar as telhas. É só telha voando no ar, né? Ele jogava. Eles têm um jeito tão categórico, não é? De jogar, e o outro pega e vai colocando, pega e vai colocando. Eu olhava aquilo ali,
Criança quer fazer o mesmo, não é? Se você arruma alguém, sabe aí, eu vou jogar. Não sei se é mais ajeitado jogar ou pegar, né? Parece que pegar é mais fácil, né? Jogar é aquele movimento do exercício. Ah, ok. O servente, quer ser grande deve ser servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Ah, esse negócio de primeiro me lembra muito a minha época de garoto na escola. A gente tinha cada mania boba e besta. O que é aquilo, gente? Para que lugar na fila? A aula começava às 13 horas. Eu meio-dia já estava na partida de casa para ir para a escola. E às vezes eu ia de carro, me levavam de carro. E teve uma ocasião, um chamado 2 de outubro de 79. Nós chegamos na escola, bem ali, do portão para o local da nossa fila, alguns metros. E o portão estava trancado. Eu não me lembro se nós jogamos a bolsa, mas acho que alguém pulou o portão e colocou a bolsa na fila, segurando a nossa vaga. Lamentável decisão. Descobriram. Eu e mais um colega fomos impedidos de entrar na escola naquela tarde. Fomos mandados com uma carteirinha, né, para que o responsável assinasse. Você acha que eu voltei em casa? O coração fazia assim, nossa. O que fizemos, né? O pessoal pegou duro também com a gente, né? Era a primeira vez que a gente fazia aquilo, não é? Podia ter dado uma advertência, cobrado uma tarefa nossa. Ah, a gente até varreria o pátio da escola. Ah, varreria, com certeza. Mas fomos impedidos. Olha, se Deus tem misericórdia, teve de nós naquele dia. Eu só sei que eu cheguei em casa e entreguei, olha, tem que assinar isso aqui da escola. E a pessoa responsável assinou sem mais demônios e nem... Eu falei, nunca mais! Eu sou diferente do George Miller. George Miller, quando cometia uma façanha que não estava certo, ele queria fazer até conseguir superar. E eu não. Eu falei, nunca mais. Essa questão de primeiro, preocupado com o primeiro. Às vezes nós ficamos preocupados com o primeiro lugar, não é? Ficamos preocupados com o primeiro. O mundo valoriza isso demais. O primeiro lugar. Ah, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja aquele que vai servir. Versículo 28. Nem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus aqui está fazendo o que? Está redefinindo liderança como sendo uma liderança que vai servir, liderança servidora, que serve. Ele vai ensinar que a verdadeira grandeza da liderança não está no poder, mas na disposição de servir. Interessante isso. Então liderança é ação, não é título. A liderança servidora, no que ela vai focar? Em ajudar na condição de compartilhar conhecimento, ajuda, compartilhar conhecimento, orientar, em vez de simplesmente dar ordens. Alguns chegam lá, não, a liderança agora, eu mando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não, estou mandando agora. Não, é ajudar, compartilhar conhecimento, orientar. Não é simplesmente mandar. É tomar a responsabilidade, assumir o compromisso. Nesse ato de servir ao próximo, além de Deus ter instituído o trabalho como parceria, há uma outra consideração, é a terceira, e nela nós vamos até o final do estudo. Deus instituiu o trabalho para o cuidado da criação e desenvolvimento pessoal, tornando toda a vocação
legítima em um ato de adoração. Este terceiro ponto aqui é um ponto interessante, que eu quero que você venha assimilar comigo alguns fatos dele. Então, Deus instituiu o trabalho para o cuidado da criação, desenvolvimento pessoal do indivíduo, tornando toda a vocação legítima em um ato de adoração a Deus. O meu ser, tendo trabalho, envolve cuidar da criação, me desenvolver, entendendo que toda vocação legítima é um ato de adoração a Deus. Eu vou adorar a Deus através daquilo que eu vou estar envolvido trabalhando. A gente ressalta o trabalho honesto, porque tem trabalho que não é honesto. Nós temos na Bíblia trabalhos que não são trabalhos honestos. É absurdo, né? Chamam-se de... Olha só como é que é a coisa. Quando alguém faz alguma coisa como ofício, como trabalho, aí esse indivíduo ele é profissional, isso não é? Não é assim? Profissional. Esse é um pedreiro profissional. Ou seja, é a profissão dele. Isso é a profissão dele. Esse é... Dá uma outra profissão que a gente fala profissional. Aí tem no mundo gringo, ladrão? Profissional. E ainda vem o indivíduo argumentar que ele movimenta a economia. Infelizmente, movimenta para o lado negativo. Infelizmente. E aí tem então toda uma série de outros trabalhos que envolvem esse tipo de trabalho. Profissional. E tem outras profissões que a gente nem pode mencionar, que são também... Tem uma aí que estava tentando legalizar, né? Tentando tornar profissional. Coisa assim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12 e 13. Eclesiastes 3, 12 e 13. O trabalho envolve o cuidado da criação, desenvolvimento pessoal, entendendo que toda vocação legítima é um ato de adoração a Deus. Eclesiastes 3, 12 e 13 vai nos ensinar que o trabalho é um dom que envolve a satisfação pessoal. Trabalhar honestamente traz uma satisfação pessoal. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também, versículo 13, que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Olha quantas coisas você pode fazer, realizar como resultado do seu trabalho. Comprar, além de você vai comer, beber, vestuário, um bem, fazer uma viagem, para aqueles que gostam de viajar, andar de avião, de trem, de navio, muita coisa para a gente andar hoje, não é? Antigamente era a pé, tinha cavalo, de animal, depois veio a bicicleta, a motocicleta, carroça. Antigamente tinha carroça, estou falando ali, tênis, charrete, né? Essa geração não sabe o que é isso, né? Charrete. Você com trabalho. É claro que devido à entrada do pecado no mundo, esse fato do suor do teu rosto cobrirás o teu pão, o trabalho se tornou penoso. Mas trabalhar não é castigo, não. Não é castigo por causa do pecado. O suor do teu rosto, espinhos e cardos, a canseira, sim. Você fica... eu tinha 9 anos e eu fui ajudar a família numa faxina. Faxina mesmo, daquelas assim, ó, tenebrosa. Não fica nada no lugar. Sabe aquela coisa assim? Faxina tenebrosa mesmo.
E eu operacionei, eu fiquei ali, né? Nasci essa característica competitiva, né? Eu vou mostrar corpo mole. Eu falei, não posso mostrar corpo mole, né? Eu fui. Até 8 e pouco da noite, eu estava estraçalhado. A gente faz isso em acampamento com os jovens. Quer fazer acampamento de jovem e fazer jovem dormir à noite? Dá atividade. Chega o trabalho mesmo durante o dia. Joga vôlei, futebol, e faz isso, e faz aquilo. À noite, não vai ter ninguém fazendo arte, astúcia. Estão quebrados, né? Aí a essa turma fazia isso, pessoal. Chegava a atividade deles durante o dia. Atividade, à tarde vinha. E engraçado que jovem, quando está participando de esportes, seja vôlei, futebol, não sente canseira, não vai jogando. Igual a gente quando é jogando, é só no final. Em casa trabalhando lá, eu só fui sentir canseira no final. Aí no final estava estraçalhado, né? É verdade. Mas eu dou graças a Deus porque o meu primeiro trabalho, assim, foi com 12 anos. Não foi uma coisa assim, que havia uma necessidade em casa. Não era questão disso. Era uma oportunidade para que eu pudesse desenvolver no curso que eu tinha feito. Eu fui lá para o curso, eu ia ajudar, aí eu comecei a fazer agência bancária, que maravilha. Nunca tinha ido a um banco, né? Comecei a frequentar a agência bancária, e eu, falante como sempre fui, e já fui começando a fazer amizades, e frequentar agência bancária, mercado, e coisa assim, foi interessante. Foi um período só, não foi o tempo todo não, tá? Depois eu fui para uma loja aos 15 anos. Salmo 128, versículo 1 e 2. Deus instituiu o trabalho para cuidar da criação, para o desenvolvimento pessoal, toda vocação legítima é um ato de adoração ao Senhor. Salmo 128, versículo 1 e 2. Mostrando uma satisfação em relação ao trabalho, um dom para a satisfação pessoal. Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, mais alto grau de felicidade para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o resultado disso aqui, ó. Pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tudo te irá bem. Isso. Satisfação pessoal em relação ao trabalho. Cuidar da criação, desenvolvimento pessoal, tornando toda a vocação legítima um ato de adorar a Deus. Pois comerás o trabalho das tuas mãos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar e nesse curso, eu até me lembro uma vez, triste situação, né? A minha patroa, a dona Jerônima de Freitas Borges, ninguém a conhecia por esse nome, era a dona Filinha, uma senhora bem baixinha. Ela tinha até um enorme travesseiro para colocar na cadeira. E ela foi me pagar, e ela deu 2 cheques. Um era o pagamento que eu tinha que levar para o meu tio e o outro era o meu. Eu coloquei, eu coloquei no bolso o meu cheque. O meu tio ficou protegido, o meu ficou desprotegido em relação ao fato que, indo embora, eu resisti, né? Parei para jogar uma bolinha e molhou o cheque. Rasurou. E eu fiquei com vergonha de falar o que havia acontecido. Perdi meu pagamento. Nem lembro quanto era na época, né? Eu falo, a gente é tanta coisa assim, né? Mas deixa eu falar para você uma outra atrocidade horrível que eu fazia.
Não sei, a gente quando é adolescente, né? Cada coisa que a gente faz. O dia do meu pagamento, tá vendo a Bíblia falar que satisfação pessoal, não é? Eu falava assim, hoje eu vou comer o lanche, eu não sei, achei um cachorro quente. Hoje eu vou comer aquele lanche que eu gosto. Eu começava às 7 da noite a minha comilança. Até chegar um ponto que eu falava assim, eu estou muito cheio. Que coisa, como é bom sentir fome. Como eu queria sentir fome. Pelo menos 2 vezes eu fiz isso. A terceira já me eliminei isso. Coisa de adolescente, não é? Você não fez isso não, né, Esther? Comer. Hoje assim, aquele. O Rafa talvez tenha feito isso, né? A gula, né? É pecado isso, viu? Eu estava em pecado. Guludice, né? Comer e tal, coisa assim. A minha escola fazia uma chamada festa do sorvete, eu nunca fui, a família nunca permitiu ir. Mas você já imaginou se eu tivesse nessa festa do sorvete? Eu voltar para casa sem voz. É 1, é 2, é 3. Como a gente precisa do cuidado, né? Precisa da disciplina, não é? Disciplina na vida. Eu lembro sempre, que é isso? Que absurdo. Uma coisa assim. Então é importante você ter o seu ganho, né? E até hoje na minha vida, minhas filhas, não tanto a Estela, mas a Esther fica animada. Meu pai recebeu hoje. Se eu dou algo, compro algo assim para ela, assim, não precisa nem pagar. Fica numa alegria, né? E ganha mais do que eu. É engraçado. E ganha muito mais do que eu ganho, mas fica numa alegria no meu pagamento. É pai, né, irmã Rosângela? É pai, né? Fica numa alegria. Ou coisa assim. Eu fico pensando assim, né? Interessante isso, né? Eu lembro também, né, quando eu passava no serviço da minha mãe para pegar um trocadinho. Era interessante, né? Ainda que fosse 2, 3 reais ou 5 reais, aquilo ali tinha um peso de importância imenso, não é? Uma coisa assim. Mas eu aprendi uma coisa interessante, criando filhos. O dia que as minhas filhas tinham dinheiro delas, tanto uma quanto a outra, irmão, fomos no shopping, você acha que elas foram comprando? Aí que eu percebi, quando o dinheiro era delas, a Esther falava assim, não, isso é muito caro. Eu lembro a Esther, adolescente, não, isso é muito caro. Por isso que o rico, ele dá mesada, porque ele sabe se deixar lá manter, o gasto vai ser maior, né? Quando você dá um valor ali, você está ensinando o princípio de administração, coisa assim. E tem aquelas crianças, né, que já começa poupando, economizando de pequenininho, né? Eu conheço um menininho expert em matemática, filho de professores de matemática e química, Felipe, você conhece ele. Tá já todo o dinheirinho que ele ganha, tá juntando. Sabe o que ele vai fazer com o dinheirinho que ele tá juntando? É para ele fazer a viagem para Disney. Você já imaginou o dia que isso acontecer? Dizer assim, olha, esse aqui é o resultado das minhas economias. Quer dizer, não foi o pai e a mãe que bancou, né? Olha aí já, esse princípio interessante. Também filho de matemáticos, né? Uma coisa assim. E 1 Coríntios capítulo 10, 31, também é um versículo conhecido nosso. É aquele, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja lá qual for a sua ocupação, o seu trabalho, devemos trabalhar para a glória de Deus. O meu agora é o de pregar, né? Pregar, ensinar a palavra, é uma missão. Cansa também, viu? Daqui a pouco eu vou parar e a gente sente a canseira. Até coloquei aqui a minha vitamina, viu? Para dar uma reforçada no... tá vendo só? Ajuda bem, viu? Agora não, mas quando eu paro, aí a minha esposa fala assim, nossa, quando acaba o culto, você não fala comigo, fica quieto no canto, né? Vai sentindo um pouquinho do cansaço em relação a isso, né? Tempo falando, uma coisa assim. Ok. Toda vocação legítima deve ser para adorar a Deus. Tá? Eu conheci o Senhor,
qualquer pessoa indo trabalhar na casa dele, ele falava assim: eu posso orar por você? E ele orava por aquela pessoa, abençoando a pessoa, o trabalho da pessoa. Isso é verdade. Qualquer pessoa. Até quando ele ia ao médico: doutor, só dá um minutinho de eu fazer uma oração? E ele orava. O senhor Luiz Gomes. Ele falava: pastor, hoje eu fui ao médico. Sabe que ele me deu a oportunidade de orar por aquele momento nosso? Ele orava. E um dia cheguei lá, tinha uma pessoa trabalhando na casa dele e orando. Paulo, quando disse que trabalhou mais do que os outros na obra de Deus, ele fez uma ressalva: não eu, mas a graça de Deus. Todo trabalho necessita de sabedoria, da graça de Deus. Esse assunto vamos falar semana que vem. Não semana que vem, mas no próximo momento. Deus instituindo o trabalho para o cuidado da criação, desenvolvimento pessoal e esse serviço legítimo, sendo um ato de adoração a Ele. Nós vamos falar agora já a questão que todo trabalho deve ser feito com a sabedoria que vem de Deus. Nós vamos nesse curso ver pessoas que receberam a sabedoria de Deus para fazer o que fizeram. Tá? E aí nós vamos falar também sobre Moisés, que recebeu uma orientação maravilhosa, e não foi diretamente de Deus, mas foi na intervenção do sogro dele, quando chegou e deparou com a situação ali. Imagina Moisés, uma sabedoria imensa que ele tinha, mas tinha algo que ele precisava de uma orientação, e ele foi ajudado. Eu estou aberto. Ontem alguém veio falar comigo: olha, podemos fazer a reunião assim? Podemos, estamos abertos à orientação, tá? Precisamos. Vou trabalhar essa questão nas próximas mensagens, e nós vamos falar sobre homens que foram capacitados por Deus. Aí você vai ter, sabe quem? José, do Egito, e no Egito. Nós vamos falar também de Moisés, José do Egito, Josué, Neemias. Que importante trabalho que Neemias estava envolvido, hein? Que dedicação de Neemias. Tá? Que eu estou lembrando. Daniel também. Daniel trabalhava. Só estudava como trabalhava, e foi usado na Babilônia. Ele tinha um cargo na Babilônia, no governo da Babilônia. Então, falar também dele nesse sentido de capacitação, sabedoria. E sem dizer, né? O que dizer então de Bezalel e Elioabe? Acho que é Elioabe, Oliabe, né? Oliabe, coisa assim. Deixa eu conferir o nome aqui. Já está na minha. Aholiabe, Bezalel e Aholiabe. Os homens que Deus capacitou para a construção do tabernáculo. Então até conversando com o irmão Gessé sobre isso hoje de manhã. Vamos receber uma imensa capacidade para a construção do tabernáculo. Salomão também, olha aí. Salomão também, vamos falar sobre ele. Está na nossa lista. Muita gente aí, tudo envolvido em trabalhar. Gente ativa, não é gente preguiçosa, não. Proativa, não reativa, né? Vamos colocar em pé nesse momento. Dentre os nossos aqui que estão desempregados, por enquanto só o Felipe. Mas nós estamos orando, orem por ele. Vai passar alguns dias, ele tinha uma férias para cumprir. Está assistindo a gente lá em Araçatuba. Felipe, está assistindo lá, O culto lá é mais cedo. O culto já acabou. Lá em Araçatuba já acabou o culto. Acho que começa às 6 horas lá, não é? Pegou acompanhando nós aqui. Estou vendo ali o nome dele ali. Felipe assistindo. A irmã Josilene também. Alguns estão conosco nessa noite. Pastor, eu posso pedir oração pela minha irmã? Oração por quem? A minha irmã Qual o nome dela? é Terezinha. Terezinha. Ela se formou pelo ponto.
colação dela foi dia 2 passado, Sim. agora, e ela está mandando currículo para Jesus ficar um Ah, trabalho tá. pra Já ela. entrou agora nessa Ela oração mora em final. Brasília. Mora em Brasília, tá? Veja odontologia. Ok. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que não apenas instituiu o trabalho, mas naquela expressão do Senhor Jesus Cristo, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Mas precisamos da direção do Senhor em cada dia da nossa vida, nosso trabalho, Deus, para que possamos cumprir o nosso trabalho, seja ele qual for, os princípios da palavra do Senhor. Possamos trabalhar acima de tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Ó Deus, abençoados sejamos pelo Senhor. Também compreendemos que a nossa igreja tem um trabalho para cada um. Que cada um venha cumprir essa tarefa que vem do Senhor e sermos achados então servindo ao Senhor com aquele princípio do Salmo 100, com alegria, e que possamos em tudo quanto fizermos com essa consideração fazer para a glória do Senhor. Obrigado por cada irmão e cada irmã que tem valorizado o ensino da palavra do Senhor. Também oramos pelo nosso trabalho diário, comunicações da palavra. Fomos impedidos, tanto segunda quanto terça, mas o Senhor trouxe o livramento e quarta, quinta e sexta tivemos a condição de trabalhar. Orando, Pai, também pela petição da irmã Mari, em favor da sua irmã, que terminou o curso e agora aguarda a condição para entrar no campo de trabalho. Abra-lhe as portas, ó Deus, e que ela seja uma excelente profissional para a tua honra e tua glória. Pois a capacidade vem do Senhor. Oramos, Pai, dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Principalmente o pessoal da transmissão. Tchau, Felipe. Boa viagem, Felipe. Dona Célia está dizendo.